Hoje eu quero ver com a igreja um salmo que vai nos levar a pensar sobre no caminho do justo. E o salmo que nós vamos ler nesta noite é um salmo de número 1. Então convido a igreja a abrir as suas Bíblias no salmo de número 1. Acredito ser um salmo conhecido de todos. Se não é de todos, acredito que de maioria. Salmo número 1. A igreja pode acompanhar comigo a leitura? O salmista ele diz assim nessa bela poesia: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Senhor, nós nos alegramos porque podemos nessa noite cantar louvores ao Teu nome e Te adorar, ó Deus, por meio desses cânticos. Mas agora que estamos diante de Ti e diante da Tua palavra, nós queremos estar atentos ao que o Senhor tem a nos falar. Nós precisamos da Tua palavra em nossas vidas, porque para nós ela é alimento. A Tua palavra é a única que pode nos sustentar, transformar o nosso coração e endireitar a nossa vida. E nessa noite, nós queremos entender sobre o justo e sobre o caminho que o justo deve andar. Sabemos que há diferença entre o justo e o ímpio. E que nessa noite, o Senhor possa inclinar o nosso coração para o Teu caminho, para viver uma vida diante de Ti. E que o Senhor possa fazer isto, nessa noite, nesse momento, no poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, como já disse, esse é um salmo conhecido. E eu gostaria de começar a pensar com vocês na temática que eu proponho para esse salmo. Nós podemos visualizar e poder compreender sobre esse caminho do justo. Sobre esse caminho que o justo, ele deve andar. Há um caminho que se deve percorrer. Você é justo? Amém? Você é justificado por Cristo? Há um caminho que você deve andar. Há um caminho que você deve percorrer. Há uma vida que você deve viver. Nesse caminho que você deve andar, que você deve percorrer, há uma vida que você deve viver. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, num dado momento ele disse assim: entrai pela porta estreita, larga
é a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. O Senhor Jesus Cristo aqui, Ele já começa a dizer para nós de que existem duas portas. Uma porta que é estreita e uma porta que ela é larga, espaçosa. E que essa porta que é estreita, esta porta que é apertada, esta é a porta que conduz para a vida. E Jesus ele fala que são poucos os que acertam com ela. Isso quer dizer que não são muitas as pessoas que estão a fim de ajustar a sua vida para poder entrar por esta porta, de sacrificar a sua vida para poder passar por esta porta que é estreita e que é apertada. No entanto, parece ser mais fácil, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, entrar ou passar por uma porta que ela é mais larga e que ela é mais espaçosa. Porque esse tipo de porta larga não exige nada de você. É mais fácil de passar por ela. No entanto, essa porta que é mais larga, que ela é mais espaçosa, ao passar por ela, ela vai estar conduzindo você à perdição. E são muitos que querem passar por essa porta. São muitos que não querem pagar o preço de sacrificar a sua vida. É mais fácil viver uma vida relaxada e viver uma vida e passar por uma porta que não exige muito ou que não exige nada de você. Então Jesus ele já fala aqui que existem duas portas, existem dois tipos de pessoas, existem dois caminhos, que um conduz à vida, mas o outro conduz à perdição e à morte eterna. Voltando para o Salmo, nós compreendemos de que há um caminho que se deve percorrer, e há uma vida que se deve viver. E esse caminho que se deve percorrer, essa vida que se deve viver, é uma vida que deve ser ajustada a esse caminho. Para você entrar por esta porta estreita, a vida precisa ser ajustada. Exige sacrifício de quem quer entrar por esta porta. A vida de quem quer andar pelo caminho do justo, a vida deve ser ajustada a esse caminho. Não é o caminho que se ajusta à pessoa, mas é a pessoa que deve se ajustar a esse caminho. Por isso então o justo é aquele que é justificado, mas o justo é aquele que é moldado. O justo é aquele que se torna adequado a este caminho, e não é o inverso. Quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei da minha profissão de ferramenteiro, de quando eu trabalhava na GM desde o Senai. E uma das coisas que o ferramenteiro ele faz é ajustar a peça, é deixar a peça adequada na sua forma e no seu tamanho
para que ela possa ser usada. E o ajuste com o qual eu trabalhava era ajuste fino. Isso significava no aparelho não coisas de simplesmente milímetros, mas de décimos e centésimos de milímetros. Isso significava que o ajuste teria que ser tão fino à medida do fio de cabelo, e mais fino ainda, para que a peça pudesse ser adequada ao fim de que ela estava sendo destinada. E assim deve ser a vida do justo. Existe um caminho que ele deve percorrer, existe uma vida que ele deve viver, e essa vida deve ser ajustada a esse caminho. Isso já nos chama a atenção pelo fato de que, se é a nossa vida que tem que ser ajustada, que tem que ser adequada a este caminho, como nós falamos a semana passada, não é o Evangelho que deve se adequar a nós, mas é nós que devemos nos adequar ao Evangelho. O caminho de Deus é perfeito, Ele é o padrão. Por isso, todo aquele que quer percorrer esse caminho, quer viver, a vida deve ser ajustada. Posso ouvir amém? A nossa vida é que deve ser ajustada a esse caminho. No entanto, para nós continuarmos e voltarmos para os textos, como sempre, eu tenho algumas poucas perguntas, mas eu gostaria de fazê-lo para que você pudesse refletir nessa noite e pudesse responder a Deus ao meditar nesse texto. E a primeira pergunta é: como pode um cristão não ter prazer no Senhor? Como pode um cristão não ter prazer na palavra do Senhor? O texto que lemos fala de que o justo ele tem prazer na lei do Senhor. Como pode o cristão ter prazer, não ter prazer na lei do Senhor ou na palavra? Ou como pode um cristão dizer que tem prazer no Senhor e na sua palavra, mas ao mesmo tempo tem prazer no mundo? Ao mesmo tempo tem prazer no caminho que não conduz à vida? Como pode? E uma segunda pergunta é: quem eu devo ter como companheiro de caminhada na vida? Há um caminho a percorrer, há uma vida a ser vivida, e nós precisamos ajustar a nossa vida a este caminho. Mas esse caminho que o justo ele anda, ele não anda sozinho, porque na jornada da vida nós precisamos de companheiros, nós precisamos de pessoas. E quem eu devo ter como companheiro de caminhada nesta jornada da vida e neste caminho? Amém? Que nessa noite você possa responder a essas perguntas e que isso possa fazer diferença para você. E pensando então nesse caminho do justo, eu quero começar a pensar com você de que nesse caminho em que o justo ele deve percorrer, eu quero começar então a compreender com você de que há um caminho que deve se percorrer. Existe um caminho em que aquele que é justo, ele deve percorrer. O verso de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Se há um caminho que se deve percorrer, aonde que é o início desse caminho? Aonde que é o início desta caminhada? O início é Deus. O caminho em que o justo ele deve andar, o caminho em que o justo ele deve percorrer, o início desta caminhada, o início deste caminho é Deus. A vida começa em Deus. O caminho da vida começa em Deus. Por isso que o homem, o justo, ele deve voltar-se para Deus e ter o início da sua vida, ter o início da sua caminhada, desse caminho que ele deve percorrer em Deus. Não existe atalho para o justo. Não existe atalho para esse caminho. O início é Deus. O início é esta porta estreita, em que a pessoa ela começa a vida e a caminhada da vida cristã em Deus ou em Cristo Jesus. Ninguém pode dizer de que é justo, mas não vive para Deus, não conhece Deus, não está vivendo diante de Deus e não está vivendo na direção de Deus. Tudo começa em Deus. A vida tem início em Deus, e o início deste caminho também é em Deus. Se o início é Deus, nós podemos ainda compreender de que o sentido da vida está em Deus. Não há sentido para a vida fora de Deus. E o salmista, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O salmista está dizendo assim: bem-aventurado é, feliz é aquele que não anda num caminho, no caminho dos ímpios, no caminho dos zombadores, no caminho dos pecadores. Feliz é aquele que não anda. Se feliz é aquele que não anda nesse caminho, então feliz é aquele que anda no caminho do justo, que tem início em Deus. Feliz é aquele que anda por esse caminho do justo, porque neste caminho ele encontra a felicidade, ele é bem-aventurado, e nesse caminho ele encontra o sentido para a sua vida. Os filósofos desde a antiguidade até hoje, há uma pergunta que eles fazem, eles procuram entender e responder: qual é o sentido da vida? O sentido da vida é viver no sentido de Deus. Por isso a vida só tem sentido, e só faz sentido em Deus. Fora de Deus, nada faz sentido. Eu não sei se em algum momento da vida você parou um pouquinho e teve alguns minutos de reflexão e viu como que é a rotina da sua vida. Levanta de manhã e já começa a luta. Durante o dia
aquela correria. A noite chega e muitas vezes você está exausto. E ainda você tem coisas para fazer. E logo você vai para a cama. E você deita e dorme. Mas parece que você mal dorme e você já tem que acordar. E no outro dia começa tudo novamente. E você entra num ciclo de rotina e de repente você para e diz: não faz sentido a vida. A vida é só canseira e enfado. É só coisas e compromissos para eu fazer e para eu resolver. A vida é assim. É como correr atrás do vento. O sábio Salomão em Eclesiastes já diz isto. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Sim. Buscar sentido nas coisas da vida. Buscar sentido nas coisas que você quer, que você faz. Buscar sentido nas coisas que você realiza. Você não encontrará sentido. Mas se você parar para encontrar sentido nisso, você vai se deparar com um vazio da alma. Porque sentido só há em Deus. Porque Deus é a fonte da vida. Porque Deus é a própria vida. Então só há sentido em Deus. E a vida só faz sentido se você viver no sentido de Deus. E é o homem que tem a sua vida no início de Deus. O homem que vive neste caminho, no caminho do justo, em direção a Deus. Ele é feliz. Ele é bem-aventurado. Esse sentido só tem em Deus. Felicidade também só há em Deus. E felicidade não é um evento. Felicidade não é algo que você alcança. Felicidade não é algo que você concretiza. Felicidade não é algo que você participa. Felicidade é uma jornada. Felicidade é um caminho. Bem-aventurado é aquele que anda no caminho de Deus. Feliz é aquele. Felicidade não é um evento. Felicidade não é uma conquista. Felicidade é você viver no caminho de Deus. Felicidade é você encontrar sentido para a sua vida em Deus. Quando o homem ele vive desta maneira, ele pode alcançar coisas, como ele pode perder coisas, ele pode deixar de ter, mas ele ainda será feliz, ele ainda será bem-aventurado, porque tudo que ele precisa, ele tem, que é Deus em sua vida. Posso ouvir amém? Ele tem Deus, e Deus é tudo para ele. Deus é a sua própria vida. E isso faz todo sentido para ele. Faz todo. O justo que vive neste caminho, não somente ele sabe que existe um caminho a percorrer, mas como também há uma vida que se deve viver. E o verso de número 1 ainda. O salmista ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 4. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos juntos. Há aqueles que se voltam para Deus
para viver no caminho de Deus. E esse é o justo. Mas há aqueles que não querem este caminho. Há aqueles que se desviam deste caminho. Há aqueles que não querem se encontrar com Deus. Há aqueles que não querem ter Deus na vida. E o salmista diz que esses são os pecadores, esses são os ímpios, esses são os escarnecedores. Assim como tem aqueles que se desviam da porta estreita, porque não querem se adequar à vida para poder passar por aquela porta que é apertada, prefere aquela porta larga que não vai lhe custar nada. Existem aqueles que não querem trilhar pelo caminho de Deus. Existem aqueles que não querem Deus e por isso querem e se desviam de Deus e deste caminho. E o salmista diz: esses são os ímpios, esses são os pecadores, esses são os escarnecedores. Eles não querem Deus, eles desprezam Deus. O sentido da vida deles não é em direção a Deus. O sentido da vida deles não é buscar sentido em Deus, mas eles buscam sentido para a vida em si mesmo e naquilo que eles têm prazer. E aonde o ímpio ele busca prazer? Aonde o ímpio, o escarnecedor e os pecadores, eles buscam prazer na vida? Se não é em Deus, são nas suas próprias coisas, são naquilo que o mundo oferece, porque eles desprezam Deus. Eles não querem saber deste caminho. Se eles não querem saber deste caminho, eles também não querem saber da vida que se deve viver neste caminho. Mas o justo, que tem início a sua vida em Deus, e que sabe que tem um caminho a percorrer, ele sabe, e ele passa a compreender a vida que ele deve viver. Neste caminho, que tem início em Deus, o desenvolvimento da vida, o meio, é a lei do Senhor. O início é Deus, o meio é a lei do Senhor. O verso 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Neste caminho, o caminho do justo, a vida dele precisa ser adequada. A vida dele precisa ser ajustada a este caminho. E por isso que ele deve viver por meio da lei do Senhor. Nesse caminho só tem uma maneira de se viver. É segundo aquilo que o Senhor, Ele deixou para nós. A vida é sustentada e a vida é enraizada pela palavra do Senhor. Mas o justo nesse caminho, ele entende de que ele precisa ter prazer na lei do Senhor.
E nessa lei, ele medita nela de dia e de noite. Como pode um cristão dizer não ter prazer na lei do Senhor? Como pode um cristão dizer que não tem prazer no Senhor? Como pode um cristão dizer que tem prazer no Senhor, mas tem também prazer no mundo? Como pode um cristão dizer que tem prazer na lei do Senhor e tem também prazer no humanismo? Ou é um, ou é outro. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas, antes, ele medita nessa lei. Ele tem prazer nesta lei. O justo, ele se depara com Deus. O justo, ele se depara com a lei do Senhor e ele diz: Senhor, eu tenho prazer nela, porque ela me conduz à vida. A lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma, como diz o Salmo 19. A lei do Senhor, ela me aperfeiçoa. A lei do Senhor, ela me ensina a viver. A lei do Senhor, ela me cura. A lei do Senhor, ela me dá direção. A lei do Senhor, ela me dá sabedoria. Então, como não ter prazer nesta lei? O justo deve ter prazer nesta lei. E quem tem prazer na lei, medita nela de dia e de noite. Quero fazer uma pergunta. Você é o tipo de pessoa que medita na lei do Senhor? E você tem prazer nela? Como pode um cristão não ter prazer na lei do Senhor e não meditar nela? O prazer da sua vida e do seu coração está em quê? Seja sincero com você. Está no Netflix? Está nos mais diversos aplicativos que você tem no celular? Ou está em qualquer outra coisa fora da internet? Quando você pega um livro para você ler, em quanto tempo você lê um livro? E a Bíblia? Como ser um cristão e não ter prazer em ler a palavra de Deus? Quantas vezes você chegou a ler a Bíblia toda? Quantas vezes você chegou a ler o Novo Testamento todo? Ou o Antigo Testamento? Como ser um cristão e não ter prazer? Como ser um cristão e não inclinar o coração para meditar naquilo? As coisas que nos são prazerosas,
nós inclinamos o nosso coração para aquilo. E o coração ele se deleita. O salmista ele se deleitava na palavra. Se nós simplesmente dependemos da leitura do texto que nós fazemos aqui aos domingos apenas, eu vou dizer para nós, pobre ser que nós somos. Não pode ser assim. Gastamos muito tempo com tantas outras coisas que nos dão prazer, mas tão pouco com aquilo que é essencial para nós, que sustenta a nossa vida. Amada igreja, nós precisamos ter prazer desta palavra do Senhor. E para aquele que é justo, não é necessário lembrar a ele que ele precisa ler a Bíblia ou orar. Não é necessário. O justo que vive nesse caminho, ler a Bíblia, meditar na palavra e orar, faz parte da vida. Como pode um cristão não viver desta maneira e não ter essa alegria e não ter esse prazer? Mas o salmista, ele expressa que o justo, na vida em que ele vivia nesse caminho, ele tinha prazer, e na lei do Senhor ele meditava de dia e de noite. E o verso de número 3 diz assim: e ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui o salmista ele usa a figura de uma árvore que é plantado junto às águas, e que no devido tempo ele dá frutos, e cuja folhagem não murcha. Quando nós temos a palavra de Deus, nós somos sustentados por essa palavra. E essa palavra fazendo parte da nossa vida, nós seremos como uma árvore que é plantada junto às águas, e que ali ela recebe tudo quanto precisa para ela crescer. Essa árvore, ela é enraizada. À medida que ela cresce para baixo, que ela penetra suas raízes na terra, é à medida com que ela também cresce para cima, que ela se torna uma árvore frondosa e ela dá os frutos. À medida que ela cresce para baixo, à medida que ela enraiza, é à medida que ela se torna aquela árvore bonita, formosa, frondosa, frutífera, e cuja sua folhagem, ela não murcha. E é assim que é a vida do justo. Nesse caminho em que ele vive, quando ele tem prazer na palavra, essa palavra sustenta, e a sua vida ela é enraizada pela palavra do Senhor. Posso ouvir amém? É enraizada. A finalidade da vida é frutificar para o Senhor.
Essa árvore que foi plantada junto ao ribeiro de água, ela deu fruto no seu devido tempo. A finalidade da nossa vida nesse caminho é frutificar para o Senhor. Não é simplesmente estar neste caminho. Não é simplesmente você passar por este caminho. É você trilhar nesse caminho no sentido de Deus, na direção de Deus, a sua vida ser sustentada pela palavra, a sua vida ser enraizada pela palavra de Deus, e a sua vida nesse caminho, que é o caminho do justo, você frutificar, você dar frutos neste caminho. Quando o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 15, ele fala, dizendo: eu sou a videira verdadeira e vós, os ramos. Quando Jesus ele fala da videira verdadeira e ele fala que nós somos os ramos, ele está falando que nós devemos permanecer nele, para que nós venhamos a dar frutos, para que nós venhamos a dar muitos frutos. A vida nesse caminho do justo não é uma vida de curtição, mas é uma vida sustentada, enraizada pela palavra, aonde faz com que aquele que esteja caminhando venha dar frutos, venha frutificar. Assim como esta árvore. Então nós podemos olhar para a nossa vida e perguntar: Senhor, tenho eu dado frutos neste caminho? Porque se a finalidade da minha vida nesse caminho é frutificar para o Senhor, e se eu hoje não tenho frutificado, me ajude. Será que existe algo que eu não estou me atentando, ou algo que está faltando na minha vida? Eu preciso frutificar, eu quero frutificar, porque a finalidade de viver neste caminho, de viver essa vida, é frutificar. Então eu quero dar frutos para o Senhor, assim como esta árvore frutifica no seu devido tempo. Amém, queridos? E ainda, para nós encerrarmos, há um caminho em que devemos percorrer, há uma vida em que se deve viver. O início desse caminho é Deus, o meio desse caminho é a lei do Senhor. Mas se tem um início, se tem um meio, tem um fim. Há um fim para a caminhada da vida. Se há o início para a caminhada do justo, também há um fim para a caminhada da vida do justo. Ele tem o início da sua vida, dessa jornada em Deus, e ele vive pela palavra do Senhor, mas há um fim. E o verso de número 5 e 6 diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há um fim para a caminhada da vida. E o fim é encontrar-se com Deus. Você inicia essa caminhada em Deus. Você vive por meio da palavra de Deus. Mas o fim
desse caminho do justo é encontrar-se com Deus. Haverá um fim para a sua vida. Haverá um fim para a nossa vida. E o salmista, ele coloca com muita clareza sobre aqueles que vivem no caminho de Deus, o justo, e aqueles que desprezam o caminho de Deus, que são os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. É verdade. Que todos os caminhos levam a Deus. No final vai todo mundo encontrar-se com Deus. Há apenas um caminho que leva o homem a encontrar-se com Deus para a salvação. Amém? O justo encontrará-se com Deus. O ímpio, os pecadores e os escarnecedores também vão encontrar-se com Deus. Mas o fim será diferente. O fim será diferente por quê? Porque o início foi diferente. O fim será diferente por quê? Porque o meio foi diferente. O fim será diferente por quê? Porque um começou a sua vida em Deus e o outro desprezou a Deus. Porque um teve a sua vida sustentada, enraizada na lei do Senhor, viveu pela lei do Senhor, frutificou para o Senhor, mas o outro desprezou a Deus, desprezou o caminho do Senhor, desprezou a palavra do Senhor. O início foi diferente, o meio foi diferente, e o fim também será diferente. No final, todos nós encontraremos com Deus. Mas aquele que faz de Deus o seu caminho, mas aquele que tem a sua vida em Deus, o início com Deus, aquele que medita na palavra do Senhor, aquele que tem prazer na palavra do Senhor, aquele que frutifica para o Senhor, esse sim é justo. Esse entendeu que havia um caminho a percorrer. Esse entendeu que havia uma vida para se viver, e ele entendeu que o final desta vida, ele iria encontrar com o seu Deus, com o seu Senhor, com o seu Salvador, com o seu Criador. E ele não desprezou este caminho, ele não desprezou a palavra que lhe dava vida. E o último versículo fala que o Senhor, ele conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece, porque foi o Senhor que traçou. O Senhor conhece os justos. O Senhor conhece aquele que adequou a sua vida para viver neste caminho. O Senhor conhece. O Senhor conhece aquele que moldou a sua vida, que ajustou a sua vida para viver neste caminho. O Senhor conhece. O Senhor conhece aquele que entendeu de que a vida está na porta estreita, e Ele apertou a sua vida, Ele pagou um preço para entrar nesta porta, Ele sacrificou, Ele negou a si mesmo, para entrar por essa porta, que leva e que conduz à vida. Mas há aqueles que desprezam. Há aqueles que desprezam Deus,
aqueles que desprezam o caminho de Deus, aqueles que se assentam para poder fazer o projeto da sua própria vida, aqueles que desprezam a Deus e falam assim: não, nós não precisamos de Deus, nós somos suficientes em si mesmo. Aqueles que determinam o rumo da sua própria vida, não querem saber de Deus e das coisas de Deus. Então essas pessoas, elas vivem no mundo, elas vivem na prática do mundo. Essas pessoas, elas não têm prazer em Deus, elas não têm prazer nas coisas de Deus, mas o prazer dessas pessoas está no mundo e nas coisas do mundo. Essas pessoas são pecadoras, essas pessoas, elas são ímpias, essas pessoas, elas são escarnecedoras. O que tem o justo com os ímpios? O que tem o justo com os escarnecedores? O que tem o justo com os pecadores? Nada. Eles não podem nos dar conselhos para a vida. Que conselho um justo pode tomar do ímpio? Que conselho um justo pode tomar de um pecador? Nada. Porque eles desprezam Deus, a palavra do Senhor. Por isso, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não toma conselho com os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não se detém, porque da parte deles não existe nada de bom para nós. Na caminhada, quem nós devemos escolher para viver como companheiro de jornada? Alguém que despreza Deus? Alguém que não tem prazer na lei do Senhor? Não. Não. Eles não são para nós modelos, exemplos que nós devemos olhar e seguir. Eles não são. Por isso que a nossa vida não deve estar voltada, por isso que a nossa vida não deve estar inclinada àquilo que despreza Deus, aquilo que não tem prazer no Senhor. Por quê? Olha o fim da vida deles. O fim da vida deles será a perdição. O fim da vida deles será o quê? A morte eterna. O fim da vida deles será diferente das dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, e o Senhor também sabe como que é a vida dos perversos, porque eles são como a palha, eles vivem sem finalidade. O propósito de vida deles é aquilo que eles decidem no próprio coração, porque eles não têm Deus. Então aqueles que desprezam Deus não têm a vida eterna, mas terão a morte eterna. Mas o fim da vida dos justos é a vida eterna,
Posso ouvir um amém? É a vida eterna. Um dia a nossa vida vai findar. Será o fim da caminhada da nossa vida. E nós podemos ter a alegria e a esperança e a certeza de que quando esse dia chegar, nós desfrutaremos da vida eterna. Amém? A vida eterna. Então eu quero encerrar dizendo de que há um caminho a percorrer. Há uma vida que se deve viver. E chegaremos ao fim dessa vida e desta caminhada. O início é Deus. O meio é a lei do Senhor, a palavra. Mas o fim é o encontro com Deus. Se começamos certo em Deus, devemos viver certo, segundo a palavra do Senhor, para termos a alegria e a esperança de que no findar encontraremos com Deus. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar?